Muy buenas tardes, gracias por la presencia. Queremos agradecer especialmente la concurrencia de todos ustedes para poder presenciar esta exposición de una persona que tiene un grado de calificación profesional que realmente nos engalana. José Mariano Beltrame, ustedes saben, ha tenido funciones como secretario de Seguridad de Río de Janeiro. La presentación técnica la va a hacer el doctor Pomberges. Yo quería tan solo agradecer la presencia de él y la presencia de ustedes. Para nosotros es realmente muy importante. Lo consideramos, y así es una personalidad singular en materia de seguridad y en materia de investigación, de modo tal que para todos nosotros y para quienes por la videoconferencia están presenciando esta exposición, es muy importante. Desde el punto de vista de la Procuración, el hecho de que él esté hoy con nosotros nos engalana. Viene de estar reunido con la ministra de Seguridad de la Nación y con el señor secretario de Seguridad Bursaco. Hace unos minutos se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Ritondo, y el día de mañana vamos a tener un evento muy importante en la Dirección Nacional de Migraciones, con presencia del señor Procurador General de la Nación y con los ministros de Seguridad de las tres jurisdicciones, de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, de modo tal que con esto él va a concluir su periplo por la República Argentina, convocado, invitado por la Procuración General, el Ministerio Público de la provincia, lo que para nosotros es un hito más en el proceso de capacitación y vinculación internacional que tratamos de venir desarrollando en los últimos tiempos. Yo vuelvo a agradecerle. También, no sé dónde está, por aquí, la presencia de su señora Rita, muy amable, que siempre acompaña. Aquí está. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos también. En realidad viene custodiándolo a Mariano, esto lo sabemos. Y lo hace muy bien, les puedo decir. Gracias de nuevo, muchas gracias Mariano, gracias Rita por acompañarnos. Y Francisco va a hacer la presentación formal, entonces, de nuestro disertante. Bueno, muchas gracias. José Mariano Beninza Beltrame es actualmente consultor en seguridad pública y privada, ha sido secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de Río de Janeiro y en este sentido se destaca que ha sido quien ha estado encargado del diseño e implementación del programa de pacificación de favelas. Este programa tuvo como objetivos fundamentales la recuperación de los territorios que se encontraban bajo el control de grupos criminales, la reducción de la violencia armada, la recuperación de la confianza y la credibilidad de los residentes de las favelas en la policía. Este programa redujo en un 80% la tasa de delitos violentos entre los años 2007 y 2013. También estuvo a cargo de la coordinación de la seguridad de grandes eventos internacionales que tuvieron lugar en Río de Janeiro, entre otros el Mundial del Fútbol, las Olimpiadas, el Foro Económico Mundial y la Jornada Mundial de la Juventud. Entre el 2003 y el 2006 fue delegado de policía del Departamento de la Policía Federal de Brasil, actuando en las fronteras brasileñas, principalmente en el área de represión a narcóticos. Entre 1981 y 2002 fue agente de policía, integrante del Departamento de Policía Federal de Brasil, actuando principalmente en el área de narcotráfico y en el área de inteligencia policial, combatiendo el crimen organizado en diversas unidades del país. Entre su formación se destaca que José Mariano Beninza Beltrame es bachiller en Administración de Empresas, es abogado, tiene un posgrado en Planificación Regional de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, tiene un posgrado en Inteligencia en Seguridad Pública por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, un MBA en Inteligencia Estratégica por la Universidad de Salgado de Oliveira y un curso superior en Inteligencia Estratégica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Brasileño. Ha publicado, entre otras obras, en el año 2014, Todo día es segunda-feira. Todos los días es lunes. Medio triste el título, pero bueno. Domingo, sí, domingo. En fin. Y ha sido conferencista internacional en materia de seguridad pública, narcotráfico, violencia urbana, defensa, terrorismo, crimen organizado, justicia y sistemas penitenciarios. 2 vidas, prácticamente. Bueno, con ustedes, el señor Beninza Beltrame.
Muchas gracias. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Eu não vou... Era uma oportunidade de eu No voy a gastar... tener oportunidad Era uma oportunidade de eu gastar todo o meu portunhol. de gastar todo el portuñol que tiene, Mas não vou fazer isso. pero no voy a hacer eso. E acredito que vou falar em pé, Y voy a, em respeito aos que estão... voy a tener que hablar de pie en Más respeto atrás, a quienes va. están delante de nosotros. Bom, eu tenho Tengo 40 anos 40 años de serviço de público servicio público dedicados à segurança dedicados pública. a la seguridad pública. E deixei o serviço público Dejé el servicio público em outubro do ano passado. en octubre del año pasado. E, infelizmente, saí Lamentablemente, convencido salí convencido de que segurança de pública que la não é seguridad pública no es prioridade. prioridad. E pior, Lo que es peor, não é no prioridade es prioridad num país en un país onde temos donde tenemos 60.000 60.000 homicídios por ano. homicidios por año. São 10 torres gêmeas Son 10 torres gemelas de pessoas de que personas que caen em solo brasileiro en suelo brasileño todos os anos, todos los años, e as y autoridades las públicas, autoridades públicas, sejam sean dos estados, de los estados, dos de municípios los municipios ou as autoridades o las federais, autoridades federales, ficam discutindo quedan discutiendo as las competências. competencias. Isso não é comigo, Eso no me corresponde, isto é contigo, eso es tuyo, isto é com esto es con otra persona, o Ministério Público, con el com o Ministerio fiscal Público, X, con lo que está allá, isto é X, com o juiz, esto não es con sei, el juez, isto é com o Exército, esto es con el ejército, isto é com a esto Polícia pertenece a Rodoviária la policía de las calles, de las rutas, e as pessoas y morrendo. las personas mientras tanto están muriendo. Então, Entonces, esse é Eso es primeira coisa la que primera cosa eu tenho que colocar que para os tengo que senhores, colocar y decirle a ustedes, porque eu entendo porque yo entiendo que o Ministério que el Público Ministerio Público no Brasil e en aqui, Brasil y aquí, os senhores têm uma função ustedes tienen una función fundamental fundamental na proteção à en la vida protección a la vida e na fiscalização y da en la atividade policial. fiscalización de la actividad policial. E os senhores são Ustedes especialistas son nisso, especialistas en eso. e os senhores são Ustedes Son insubstituíveis. insustituibles. Agora, há necessidade Ahora hay una necesidad de efetivamente de efectivamente exercer esse poder, ejercer ese poder, de fazer de valer esse hacer poder. valer ese poder. Porque eu Porque entendo que yo nós entiendo estamos que nosotros estamos numa luta do en una bem lucha contra o mal. del bien contra el mal. Estamos também em Estamos países que también têm en países ordenamentos que tienen jurídicos un orden jurídico e que têm suas y que tienen sus competências e seus competencias mecanismos y de sus controle. organismos que controlan. Mas há Pero hay necessidade necesidad de fazer de esforço hacer unos esfuerzos para fazer coisas para hacer diferentes, cosas diferentes. porque o mais do mesmo não está Porque dando más de lo resultado. mismo no está dando resultado. E se ficarmos Y fazendo si nos quedamos haciendo a mesma coisa a lo vida mismo inteira, todo el tiempo, nós vamos continuar Vamos a produzindo continuar os mesmos resultados produciendo los mismos resultados a vida inteira. toda la vida. Então eu acredito Entonces que yo hoje creo hoy país da que un América país Latina de América especialmente, Latina especialmente, sou suspeito para falar, yo voy a hablar de eso, mas pero deve-se priorizar a priorizarse segurança pública. la seguridad pública. Sem segurança pública não Sin acontece seguridad nada. pública no pasa nada. Sem segurança Sin pública seguridad não há pública, prosperidade. No hay prosperidad. Sem segurança Sin seguridad pública, pública, as empresas vão las embora, empresas se van como del foram país, embora do Rio como de se Janeiro. fueron de Río de Janeiro. os professores Los não vão às profesores escolas, no van a las escuelas. o médico não El vai médico no va nos postos de a los saúde que ele puestos tem de que salud ir. que tienen que ir. Os turistas Los deixam de turistas visitar dejan as de visitar cidades. las ciudades.
E nós Y precisamos nosotros necesitamos gerar esse convencimento. generar ese convencimiento. Segundo, o que é En mais segundo lugar, lo forte que para mim, más fuerte para mí es segurança e seguridad justiça y justicia. é a base da Es la construção base do de la Estado. construcción del Estado. É a base de uma Es la base democracia, de una segurança e democracia, justiça. seguridad y justicia. Então, não Entonces, temos outro no caminho tenemos otro camino para para chegarmos chegar a um Estado a democrático un de Estado direito sem democrático sin o fortalecimento da segurança e da justiça. una fortalecización de la justicia. E o Brasil, especialmente, não Brasil, especialmente, posso falar por aqui, No puedo hablar de aquí. ele não No- priorizou a No segurança. priorizó la seguridad E não prioriza até y hoje. no la prioriza hasta el día de hoy. Porque segurança Porque seguridad pública, pública, não sei aqui na no sé Argentina, acá en Argentina, acredito que talvez Pienso que sofra os tal mesmos efeitos. sufra de los mismos efectos. Segurança pública Seguridad no pública Brasil en Brasil é um sinônimo de ditadura, es un sinónimo de é dictadura. um sinônimo de braço forte do Es Estado, un sinónimo de brazo fuerte del Estado. é um sinônimo Sinónimo que não soa bem no que no ouvido suena das bien pessoas. en el oído de las personas. Tanto é assim Es así. que a Constituição Tanto de que la 1988 no Brasil 88 Brasil deixou a dejó segurança la seguridad pública pública como competência como exclusiva dos competencia exclusiva estados. de los estados. Porque os constituintes, à época, os deputados, de la não época queriam No polícia. querían policía. Polícia é o patinho feio. Policía es algo feo. Polícia não dá voto. La policía no da votos. E o Brasil até hoje não Brasil, tem um até hoje, ministério não tem um da ministério segurança. De seguridad, Morrendo esse monte de gente. muriendo la cantidad de gente que muere. O Brasil tem uma Brasil secretaria, Tiene una secretaría que é um nível abaixo de um ministério que es menor que un ministerio. de segurança pública, chamada Que Senasp. se llama secretaría, se llama SENASA. Um órgão Un totalmente organismo esvaziado totalmente vaciado e ocupado y ocupado demasiadamente demasiado por políticos. por políticos. Não há uma opção pelo técnico. No hay una opción para el técnico. As pessoas Las entram e personas saem entran dos y salen governos, de los gobiernos, são políticos, São perdem a políticos, eleição, em vez de perdem a ir fazerem o seu e trabalho, deixam de fazer arrumam seu um trabalho. emprego no Estado. para tomar un empleo en el Estado. E o Brasil Y Brasil deixou a segurança pública dejó para la os seguridad estados, pública os governadores en e los gobernadores, deputados estaduais en também los diputados estatales não se también, interessaram com no se aquilo e interesaram deixaram segurança y pública dejaron la seguridad em pública segundo plano. en un segundo plano. Deixaram isso Lo para trás. dejaron. Passados 38 anos, a Pasados realidade está aí. 38 años, la realidad es esa. Este é o país que a gente tem. Ese es el país que tenemos. 60 mil mortos, 60.000 muertos, fora os roubos, os assaltos, robos, asaltos, os sequestros, secuestros, as lesões corporais, elecciones as corporales, brigas de trânsito. peleas. Então, Entonces, o apelo que eu deixo para yo os senhores hago un aqui pedido para ustedes. é essa questão, é Es a ese luta tema, la lucha e a y importância la de se importancia colocar de colocarse a atividade la actividad jurídica ou de segurança jurídica o pública seguridad pública como prioridade. como prioridad. Não há outra saída. No hay otra salida. O cidadão, ele El tem ciudadano uma série de direitos tiene una individuais e serie de derechos garantias, individuales y garantías, mas a pero primeira la primera é segurança, es la seguridad. porque as Porque outras decorrem dela. Las otras son consecuencia de ella. Há umas semanas atrás, no Hace Rio de una Janeiro, semana atrás en Río de Janeiro, um médico que un médico atendia que num atendía posto de en saúde, un puesto de salud, simplesmente Simplesmente. o bandido, o traficante, pegou ele e un levou para a casa traficante dele. lo secuestró, se lo llevó a su Ficou casa, com ele 26 horas, lo tuvo 26 horas, tratou lá a doença que ele tinha e Tratou a enfermedad devolveu que ele ele tinha e luego ao lo posto de devolvió saúde al depois. puesto de salud. Então nós temos Entonces nosotros tenemos um outro estado. otro estado, Está começando a acontecer está comenzando a suceder a interferência una interferencia de outras pessoas de no que a otras gente personas, chama lo que nosotros de llamamos Estado organizado. de Estado organizado. E eu não vejo
y no veo, particularmente, particularmente, movimentos no veo movimientos concretos, transparentes, transparentes sobretudo, de seguridad pública e y objetivos, objetivos no sentido de ir contra, en el sentido de ir contra, no sentido de ir contra isso. en el sentido de ir contra Não eso. vejo ninguém No veo a pensar nadie pensando num plano un plan de curto, de de médio corto, e de longo de medio prazo, o de largo plazo, integrado com integrado outras con otros, instituições, no con otras sentido de instituciones en el sentido de diminuir a disminuir, violência. Porque acabar com a porque violência nós não vamos terminar con la acabar. enfermedad no se va a poder. A violência ela é La do fato violencia social. no es es un impacto social. Nós temos que Nosotros mitigar a tenemos que violência. mitigar la violencia. A violência não se acaba. La violencia no se acaba, Mas pero não consigo perceber no logro iniciativas de notar governo una iniciativa del gobierno que que efetivamente efectivamente tentem intente reverter esse quadro. revertir esa situación. Fica-se sempre no factual. Siempre hay un hecho más. Roubaram ali, roubaram aqui, allá, robaron aquí, aconteceu. Mas e qual, pasó onde esto. está o plano? Pero ¿dónde está el plan? Qual é o plano da Un segurança? plano. Por que isso está acontecendo? ¿Qué es lo que Aonde está estão pasando? os ¿Dónde problemas? está? ¿Dónde están los problemas? A origem da ¿Cuál es el violência origen de la violencia? são um número muito grande de variáveis. Son un número muy grande de variables. Mas como? Pero- Há que se fazer alguma coisa no Pero sentido hay alguna cosa de para hacer atender en el sentido de atender essas demandas. esas demandas. Então, a primeira Entonces, delas que eu vejo El passa primer problema que yo veo pasa pela por valorização la valorización de quem atua, quem de quem atua, procura de justiça. quien busca de la quem faz justicia, de quien segurança pública. hace la seguridad pública. Só que isso ficou para trás Porque eso lo vamos a dejar e atrás. para mim vai ser Y muito para mí es difícil. muy importante, Vai es ser muy muito difícil difícil de se recuperar. recuperarse. O Brasil passa por um momento extremamente delicado, Brasil está pasando por un movimiento terriblemente delicado. o qual por os el cual senhores ustedes têm uma participação tienen una fundamental participación fundamental nessa en esa possibilidade posibilidad de virada de transformar que o eso Brasil pode dar. que Brasil É puede muito dar. ruim, Es é muy triste, malo, es triste, mas é também uma pero es oportunidade también una oportunidad de mudar. de cambiar. E não se pode perder Y no se puede realmente perder as realmente oportunidades. las oportunidades. Não se pode se No deixar se puede levar dejar en vano pelo fator político. por el factor político. Eu acho que o técnico Pienso ele se que lo sobrepõe técnico ao se político. sobrepone a los E jurídicos. tem que se sobrepor. Lo técnico se sobrepone. Essa é Esta es uma primeira mensagem un que eu primer queria mensaje dizer. que quiero Desculpe um pouco do pessimismo, dejar. Disculpen un poco el pesimismo. mas para mim, quando Pero para você mí, decide, cuando usted decide, localiza um problema, el problema, você faz um plano, usted hace un plan, você usted ataca o problema ataca el problema através de ações a través de coordenadas, acciones coordinadas, através de ações a través de acciones conjuntas, conjuntas voltadas que van para a dirigidas diminuição a la dos disminución de los efectos. daquelas ações. De E aquelas eu ações. hoje, Eu penso, na minha visão, em minha visão, não percebo isso. No estoy notando eso. Não percebo isso. No Principalmente estoy notando, no Brasil de principalmente hoje. En Brasil hoy É algo que nos preocupa muito. nos preocupa mucho. Então, esse seria Esse seria a primeira parte da nossa conversa. Primera parte de nuestra Porque, nuestra pelo que eu vi conversación. aqui, a curiosidade grande Tuve é la com gran relação ao curiosidad problema do Rio de el Janeiro. problema de Rio de Janeiro. E essa questão do Rio E de essa Janeiro, sem questão dúvida do Rio de nenhuma, Janeiro, os sem senhores nenhuma estão dúvida, certos Ustedes están de procurar se informar. están, buscando una Porque o Rio de información. Janeiro Porque Rio de Janeiro, É um lugar onde Es vocês lugar não vão encontrar nada igual no mundo. donde no va a encontrar nada igual en el Nada. mundo. Nada. Desde a sua história, da sua Desde su historia, su concepção, concepción, desde da chegada do Império desde la llegada Português, del Imperio, o Imperio Rio de Janeiro Portugués, foi Rio de capital Janeiro da fue República há capital de la 150 anos. O Rio de Janeiro foi a Rio última de Janeiro cidade fue la no última mundo, ciudad del mundo, no mundo a del abolir a mundo escravatura. en abolir la esclavitud. O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, por ser capital da por ser la República, capital de la República, ele trouxe verdadeiro trajo el verdadero êxodo de pessoas de Éxodo de outros lugares do pessoas de Brasil outros lugares vieram do para o Brasil. grande centro, para el gran centro, para la gran ciudad, buscando Eldorado buscando financeiro un e nuevo profissional. aire financiero, profesional. Talvez como aconteça Tal vez como sucede em Buenos Aires, en as Buenos pessoas Aires, vêm las personas procurando vienen aquí outras buscando otras possibilidades. posibilidades. Mas quando Pero chegaram no cuando Rio de llegaron a Janeiro, Rio de Janeiro,
se instalaram se de qualquer instalaron forma. de cualquier manera. Foram se instalando Se de fueron qualquer instalando maneira. de cualquier forma. E o Estado, mais uma El vez, aí Estado- falhou. El Estado Não una vez más organizó falló, no dio opciones. Este é um ponto. Ese es Segundo un punto. ponto. Segundo punto. Estas pessoas se Estas instalaram personas se instalaron não como se instalam normalmente no nas como outras se instala cidades, que é na normalmente en otras periferia da ciudades, cidade. siguiendo una periferia. Eles se instalaram dentro Se da entraron cidade. dentro de la ciudad. E dentro da Dentro cidade de la ciudad são os morros. están los morros. E ali também Y ahí también. ninguém organizou isso, Nadie ninguém se organizó eso. preocupou com Nadie isso. se preocupó. As pessoas alojaram-se de Las qualquer personas forma. se arreglaron de cualquier manera. O que a própria prefeitura Lo do que Rio la de Janeiro propia municipalidad de Río de Janeiro chama de submoradias. llama de submoradía. Ela diz que é subviviendas. submoradia, mas não faz nada para mudar Dice a una submoradia. subvivencia, pero no hay problema con eso entonces. Instalaram-se ali. Se Nos anos instalaron allí. 70, En los años 70, a capital da la República capital de la República foi embora para Brasília se fue para Brasilia e o Rio de Janeiro y Río de ficou Janeiro quedó viúvo. viudo. O Rio de Janeiro Rio de perdeu Janeiro a sua vocação, que perdeu era uma sua vocação vocação totalmente administrativa, uma Tuvo vocação de vocación serviço público. solamente Talvez administrativa, um de pouco servicio parecido com o público. que é aqui. Ficaram as pessoas sem vocação. Quedaron las personas sin vocación. Quem pôde ir para Brasília foi, quem não foi, o Rio de Janeiro não tinha uma vocação de Cuando pasó la indústria, Brasilia, en uma Río de vocação Janeiro no hubo una agropecuária. vocación agropecuária. Tinha um comércio que Tiene sobrevivia comercio que sobrevivía daquele salário de aquel salario dos servidores públicos. de los empleados públicos. Algumas empresas foram embora para São Algunas Paulo, personas se fueron porque já começava a se mostrar sinais de violência. porque A comenzaron Bolsa a de tener Valores, enfermedades. La que era Bolsa na de capital da Valores República, foi estuvo en la embora para capital, São Paulo. Fue para São Paulo. E os cariocas Y los ficaram cariocas sem nenhuma vocação. se quedaron sin ninguna vocación. Tinha à época uma vocação Tiene una de vocación cana-de-açúcar, del pan, de la caña de azúcar, alguma coisa do setor algunas petroleiro, cosas del sector petrolero, mas pero não havia uma atividade que agregasse no había valor una actividad que agregara à valor economia. a la economía. Incentivaram o turismo, porque sem Incentivaram dúvida o turismo. nenhuma é uma cidade belíssima. Porque é uma cidade É uma cidade belíssima. belíssima, esse é outro aspecto, vocês Esse é também outro não vão aspecto. achar a cidade mais bonita. Que es una de las ciudades más bonitas. E com o turismo Y como el veio turismo vino, a droga. con el turismo también vino la droga. Veio a droga. A droga se instalou ¿La aonde? droga se instaló dónde? Se instalou onde o Estado não está. E onde o Estado não está, Se é instaló na periferia. en la periferia. Aonde é a periferia do Rio de ¿Dónde Janeiro? es la periferia de Río de Janeiro? São nos morros. En los morros. E a droga fez Y muito la droga dinheiro, hizo mucho dinero. porque o Rio de Janeiro consome muito Porque Río de Janeiro consume mucho. e recebe Y pessoas que recibe consomem muito. personas que consumen. Consequentemente, essas pessoas Como fizeram muito consecuencia, dinheiro. Esas personas ganan mucho dinero. Entrou muito dinheiro, Entró mucho dinero deu briga, y hubo una lucha, una discusión. racharam. Dividieron. Deste racha, De esta línea surgiram 3 facções criminosas. surgieron 3 facciones delictivas. Isso é outra coisa que você Eso es não otro acha no tema mundo. que ustedes, 3 facções criminosas. no saben, hubieron 3 factores. Que é o Comando facciones, Vermelho, o Comando Rojo, o Terceiro Comando el Tercer Comando e a ADA, y AGA. que é Amigo dos Amigos. Amigos dos amigos, es la sigla y son las 3 Quando facciones houve essa delictivas. cisão, esse racha, Ese corte, essas facções saíram esas facciones salieron pelo Rio de Janeiro procurando por el Río de Janeiro espaço para buscando os seus negócios, espacio para sus negocios, mercado. mercados. E foram se localizar Y fueron também aonde o localizados Estado não también está. en otros estados, E foram então para os Fueron morros da para cidade. los do Rio de morros de Janeiro. la ciudad. E o Rio de Janeiro Y Río de ficou, Janeiro, de esa manera, infelizmente, se transformó infelizmente. grande parte deles tomado Gran parte de ellos fue tomado por lideranças por líderes de facções de criminosas facciones distintas. delictivas. O outro aspecto, Otro aspecto, que também é que mercadológico, también es mercado nuestro. uma facção Una facción queria ganhar mais, quería então ganar ela más, brigava entonces contra a outra luchaba facção contra la otra facción para ocupar para o ocupar espaço dele. el espacio de él. Esta briga começou Esta lucha comenzó com armamentos pequenos, com armamentos pequenas pequeños, armas, pequeñas armas,
Até que num determinado momento hasta que en un descobriram determinado que o momento Paraguai descubrieron que en Paraguay é um país, para mim, desculpe, em Que- permanente estado de flagrante. es para mí Paraguay es un estado que es permanentemente peligroso. E começaram a trazer Começaram armas, a trazer e armas, começaram a trazer Comenzaron armas a pesadas, traer armas pesadas, não para brigar com o no para Estado, luchar con el Estado, mas para pero garantir para garantizar seu território, su territorio, para garantir o seu reino, para garantizar su reino, para garantir o seu império. para garantizar su imperio. E a partir daí é que a nós partir todos daí, passamos a conhecer o Rio de todos Janeiro passamos a pela conhecer a Rio de violência Janeiro explícita. Por la violencia explícita. Tiros traçantes que Tiros vão de um que morro para vão de outro. um morro ao Era outro. uma facção lutando com a Es outra una facción contra otra. e as pessoas Y transitando las embaixo. personas transitando. Como abajo. se nós estivéssemos aqui Como se e nosotros ali do outro estuviéramos lado aqui tivesse e um allá morro estão e os aqui tiros. outro, nós estamos aqui trabalhando, Nosotros conversando estamos aquí trabajando, e eles estão conversando, trocando y ellos tiro. están tirando tiros. E o Rio de Janeiro, Y Río de Janeiro, como o Brasil hoje, como Brasil hoy, que não faz nada pela que redução no de hace homicídio, nada por la disminución de ele los homicidios, assistiu isso. Ou porque tinha problema de corrupção, había problemas de ou corrupción, porque tinha problema de había problemas apadrinhamento de político, apadrinamiento político, porque tem porque morros no Rio de Janeiro tiene que elegem, um morro elege um deputado. que tiene un morro, perdón, ¿puedes dejar de Pode- decir? ¿Un morro? Elege. Ah, um deputado. cada uno tiene un morro elegido. Você tem a própria Usted tiene la Tolerância propia da sociedade, de la sociedad, que não se mete, não que, faz nada. que no se mete, Você no tem a hace nada, leniência do Estado, que Tiene também el é um Estado, paquiderme para reagir. que no hace nada, no reacciona. E a população ficou à Y la mercê disso. población, Os anos foram Que passando os e, anos por foram incrível que passando, pareça, e Rio isso de de uma Janeiro, certa forma hoy parece de banalizou cierta forma na que vida do carioca. banalizó la violencia. A ponto que semana passada Al punto que la saiu semana uma pesquisa, pasada não salió una conheço a pesquisa, investigación de que a cada 3 de que cariocas, um já cada passou por um 3 tiroteio. cariocas, uno ya pasó por un tiroteo. E esse foi o quadro que nós encontramos. Eso no fue el Rio de Janeiro. cuadro que nosotros encontramos. Esse dinheiro que Ese o morro dinheiro fez, ele que el desceu o morro produjo e corrompeu. y corrompió E corrompeu um sistema. corrompió el sistema. Não é uma polícia que é corrupta, é No um es- sistema que é La corrupto. policía es el sistema. E a Operação Lava Jato está Y mostrando la isso, Operación Lava Jato está mostrando eso. depois de quase 50 Después de anos. casi 50 años. Ah, a polícia é corrupta, La a policía polícia... é corrupta. Sim, Sim, mas sim. a corrupção Pero no la Brasil, corrupción ela é en Brasil transversal. Es transversal. Bom, Bueno, essa é a história esa es la historia. que eu encontrei E eu em encontrei- 2006, quando cheguei, Es la historia que yo encontré 2007. en el 2006 cuando llegué. O que fundamentalmente Que fundamentalmente a gente fez? hicimos. E aí talvez isso aí, possa, tal de uma vez, certa forma, pueda de una ajudar os manera senhores. ayudarlos a ustedes. Nós ficamos 8 meses, Nosotros quedamos 8 meses. eu e a minha equipe que trabalhou, Yo y mi ficamos equipo de estudando trabajo o Rio de Janeiro. Estudiando Río de Janeiro. E é desse estudo que Y en sai ese rapidamente estudio essa que pequena sale história que eu rápidamente contei esa para os historia, senhores. De ahí sale la pequeña historia que yo conté. E teria alguns outros requintes, né? Tiene algunos otros Para contar, detalles mas para contarles. temos tempo, Sí, né? tenemos tiempo. Precisamos primeiramente Necesitamos, entender o en primer problema, lugar, el problema, entender reconhecer o el problema problema, reconocer el problema e dizer a um dirigente y decir que o problema que realmente el existe problema e ele é realmente muito mais exista sério y do es que mucho más parece serio ser. de lo que parece. E que uma decisão Que una decisión política política de fazer de hacer não é uma decisão no es política una de decisión falar, política de hablar. porque eu acho que o mundo hoje Porque está cheio yo de pienso que conversa hay mucha conversación en el día de e hoy não tem ninguém que y faça, nadie realiza ninguém nada, que se exponha, nadie se expone, ninguém que esteja sujeito a nadie colocar esté o dispuesto seu a peito colocar ou a su sua pecho cara para o su fazer cara alguma coisa. para hacer algo. Tomada essa decisão, Tomar esa decisión, há hay necessidade una de se necesidad priorizar de priorizar essa decisão. esa decisión. Eu sei que um Yo estado, sé que el Estado, uma cidade, en una ciudad, ela tem que atender a tiene que população atender a la población em várias questões. en varios asuntos. Mas o que eu Pero lo defendia que yo defendía é o que eu disse no es lo início. que dije. Se desde nós el não comienzo. priorizarmos Si no segurança, priorizamos la seguridad, o Rio de Janeiro Río de Janeiro vai acabar. va a terminar. As empresas já foram Las embora, empresas as se pessoas van, já foram embora. Las personas se van.
Eu recebi, na semana passada, 222% de aumento de brasileiros que se instalaram em Portugal, brasileños que se instalaron en Portugal, de só em llamadas, 2017. solo en el 2017. Então, Entonces, isso foi dito ao governador, na eso época o fue governador dicho al Cabral, que hoje está al preso, gobernador Cabral, que hoy está preso. mas teve, na minha Pero opinião, tuvo, en mi a opinión, lucidez de la dizer lucidez não, de decir nós no. temos que fazer, Nosotros tenemos porque que não hacer. dá mais. No se puede hacer más. Não dá mais para as pessoas andar na rua, Não pode ser a que as liberdade de pessoas ir e estejam na vir das calle. pessoas está totalmente comprometida. La libertad está E comprometida. eu ainda à época Además es una época, disse a ele algo yo que le eu me dije arrisco a dizer hoje. que me arriesgo a decirlo hoy también. Conviver com essa situação Convivir con esa situación é reconhecer es reconocer um Estado un infrator. Estado infractor. Como ¿Cómo? as pessoas vão Las personas entender van a entender que que existe existe dois estados dos dentro de estados uma cidade? dentro de una ciudad. Porque você Porque anda ustedes- em Ipanema, Está en Ipanema. mas se você virar pero uma si esquina, usted dobla la esquina, você está na favela do usted Pavãozinho. está en la favela. A favela do Pavãozinho, A assim favela como Pavãozinhos, outras tantas, Así como otras tantas, ela tem o seu feudo, tiene su ela feudo, tem seu imperador. tiene su emperador. Como que um jurista, seja Con que un advogado, jurista, sea abogado, Ministério Público, ministerio juiz, público o juez, vai vaya admitir a que admitir o Estado que el Democrático Estado de Direito, democrático ele existe existe do lado de lá da rua del lado e de do la lado de calle, cá existe um Estado pero totalitário, acá existe un Estado totalitario del otro lado, aonde as eficácias das decisões judiciais donde não las existem, eficacias de las decisiones pueden existir, aonde existem barricadas, donde existen barracas, não para a polícia entrar, no para para la qualquer um policía, entrar. sino para el feudo. Essas barricadas é o Essas limite do Estado, é o Es el limite, é límite outro del país, Estado, es el límite de otro país, gerenciado por uma pessoa, por una persona, por este déspota. por ese déspota. Esta pessoa exerce o poder executivo, Essa legislativo persona e judiciário. Lo que hace es tener poder ejecutivo, Como pode se judicial. viver? ¿Cómo puede vivir? Como pode você estabelecer Ustedes uma pueden política establecer pública una política pública que funciona que aqui, funciona aquí, mas não funciona lá? Pero Ou não se funciona funciona aqui, lá, ou se ela só funciona aqui. funciona se a autoridade a local autoridade aceitar. acepta. Eu vou contar um episódio para Voy a vocês que contar aconteceu un episodio comigo. que me sucedió a mí. Ninguém me mandou nada. Nadie me lo contó. Oficial de justiça, oficial de não sei como justiça. chama aqui, precisava entregar uma Necesitaba intimação entregar una intimación dentro do complexo do dentro alemão del complejo del alemán a um rapaz que devia pensão alimentícia. que debía tener una pensión alimenticia E ele não foi. y no fue. E falou por que não ia, porque era dijo uma por área que não ia. conflagrada. O juiz me Porque no telefonou. podía. El juez me llamó. O senhor tem que dar cumprimento a esta Tiene que ordem dar do cumplimiento Estado. a esta orden del Estado. Sim, senhor, doutor. Sí, señor. Que Doctor, Estado o senhor está ¿qué falando? Estado me O está seu hablando? ou deles? ¿De ellos o de ustedes? Não reconhecem o problema. No reconocen el problema. Não, mas tem que entregar. Eu No, sei, tienen que ok. entregar, sí. Vamos montar Bueno, vamos- uma operação Vamos a policial montar com 16 una homens operación do BOP. policiales con 16 hombres, Do BOP. DUP y BOPI. Do BOP, do Batalhão Especial. Chicas siglas para eles Para saberem- entregar a intimação. para entregar la intimación. Aí o juiz achou ótimo. O juiz Eu fiz a considerou- segunda pergunta para ele. Óptimo. O senhor Hice una está segunda disposto pregunta. a suportar El as juez está consequências dispuesto a soportar las se consecuencias estes policiais si esos voltarem de lá com um ou policías dois mortos ou feridos ou vuelven uma bala y además perdida? Hay 2 o 3 muertos por balas perdidas. Não, isso não é problema meu. Meu No, ese problema no es meu problema mío. é El problema fazer mío justiça. es hacer justicia. Este é o poder e o dever Este do es el Estado. poder y Aí el eu deber del disse a ele Estado. novamente: que Estado, doutor? ¿Qué Estado? Então, esta Entonces, para mim, no Rio esta de para Janeiro, mí, é en a Río questão de Janeiro, central. Es el tema central. No Rio de En Janeiro. Río de Janeiro, Esta é a questão central. este es el tema central. As eficácias judiciais Eficácias não judiciais acontecem lá dentro. não Você sucedem dentro allá. de uma Usted vigia, dentro de uma favela nossa villa, de una lá, favela, como decimos uma allá, pessoa constrói una um persona edifício de construye 3 un andares, edificio 4 de 3 andares, pisos, 4 pisos, sem licença da sin prefeitura, autorización de la municipalidad.
derrubando a Mata Atlântica, cometendo os crimes do meio ambiente, derrumbando lo que es la Mata Atlántica, usando água, usando luz agua clandestina, furando os cabos. E o Ministério Público não faz nada. Público no hace nada. Agora vá fazer isso aqui. Ahora haga eso aquí. Experimente fazer Pruebe, outro hacer piso isso, em cima da sua casa, Otro piso arriba de su casa, pruebe sem hacer pedir eso. licença para Sin ninguém, ver pedir o que permiso para acontece. nadie. Vão correr lá e vão embargar a obra Los do van a Senhor. buscar y los van a embargar. Então, essa situação, ela Entonces, precisa esa situación ser, não vou dizer terminar, no voy a decir mas ela terminada, precisa pero ser necesita distensionada. ser, Ela precisa disminuida. ser diminuída. Para que você tenha Para que usted minimamente tenga um mínimamente Estado un estado aonde a justiça donde pode la chegar, justicia pueda llegar, aonde o correio pode donde el chegar, correo pueda llegar, aonde a ambulância donde pode la chegar, ambulancia pueda aonde llegar, as pessoas podem donde chegar. las personas puedan llegar. Para mim, Para mí, esse é um grande problema. esse é o E grande você problema. conviver com isso Você durante convive com décadas, isso durante que para décadas, mim é uma afronta que para mim ao conceito institucional, una administrativo lucha e contra el jurídico do Estado. concepto administrativo de Estado. Uma cidade como Una Rio de ciudad Janeiro, como que Rio de tem Janeiro, que tiene é um polo cultural, Es é un um pueblo- polo de un polo artistas, é um polo de cultural, cientistas artístico, políticos, de de grandes científicos, juristas, de né? grandes juristas, Aceita isso. que acepta eso. E hoje, depois que eu Hoje, saí de um depois ano e que meio saí de lá, De allá, eu não vejo ninguém, no veo a nadie continuam no factual, que continúa con el hecho actual. continuam mais do mesmo. Continúa más de lo mismo. Vocês vejam só, Usted- desculpe o ênfase nisso, Fíjese, mas essa voy a intervenção poner énfasis, militar que tem no Rio de pero Janeiro, los militares que tiene Rio de Janeiro, os militares vão para certas favelas, los para militares certas van para vídeos, ciertas favelas, ciertas e villas, pedem y a carteira de identidade piden das el pessoas, documento de las personas. tarjeta de identidade. A Ordem dos Advogados do La Orden de Brasil, los Abogados de Brasil, a OAB, la OAB, a Defensoria la Pública, Defensoría Pública, entrou na justiça Entrou na dizendo que justiça aquilo era um excesso. que aquello no es un acceso. Ok, Oh, perfecto. eu aplaudo, também Sí, acho que é aplaudo. muito También antipático pienso que isso. es antipático eso. Mas é a velha questão, Pero esta você cuestión, que usted vai viajar que para o vai Rio de viajar Janeiro, para Rio de Janeiro, se você pegar se um usted carro e entrar toma numa um auto favela, e vai hacia la vão lhe favela, parar. Te van a parar. E vão lhe parar com um fuzil na Van a cintura parar con una ametralladora, con e un não arma en la vão lhe cintura. pedir documento, vão E- perguntar onde é que você vai, van o a que você perguntar veio onde fazer você aqui, vai. tu vai até onde, ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va? e ainda Y además, está sujeito a quem fazer isto um menor de idade. quien hace eso es un menor de edad. Então, Entonces, é algo que es algo. é a mesma coisa, dizer a para a mesma OAB e para a coisa. Defensoria, vocês Viene estão la querendo que Defensoría y as pessoas não se identifiquem no se aonde, em identifican qual o dónde. estado. ¿Cuál es el estado? Os Correios Los do Correios Brasil, os do Correios Brasil. que entregam as correspondências, Los correos que entregan las eles estão correspondencias, cobrando R$3 están a cobrando mais R$3 más se tiver que entregar Se tienen que correspondências entregar em áreas correspondências, consideradas conflagradas. en áreas peligrosas, si tienen que traer correspondencia en áreas peligrosas. Por que ele está cobrando? Porque ¿Por ele qué tem están que ir para cobrando? outro país, Porque tiene que ir para otro país, para outro estado. para otro estado. Esta é uma taxa Una migratória tasa migratoria e ninguém também fala. y nadie lo habla. Então esse é o ponto Entonces, ese es central. el punto Temos central. problemas com Los corrupção? problemas Sim. con la corrupción, sí. Temos problemas com a Tenemos capacitação dos problemas con la policiais? capacitación Sim. policiales, sí. Temos problemas Tenemos salariais? problemas Sim. salariales, Temos sí. problemas de Tenemos infraestrutura? problemas- Sim. Sí. Mas eu creio Pero yo creo que nada disso que nada vai de eso, efetivamente nada, funcionar efectivamente se va a solucionar enquanto você tiver mientras dois países tengamos dos países. dentro de uma cidade. Dentro Não de é uma dois cidade. países dentro de um país. No es dos, es Ou dentro dois de una países ciudad. dentro de um estado, é dentro São de uma cidade, porque dentro- essa dois países realidade dentro ela de não uma se cidade. repete no Brasil. Ela está começando a Está ir para comenzando outros lugares. Para ir a otros lugares. E este também é um alerta que Y eu eso deixo también es un aqui alerta que e dejo deixo aquí aonde eu y vou. les dejo a ustedes esa alerta. Porque aonde você Porque começa donde ustedes comienzan o estabelecimento do un tráfico, establecimiento de tráfico, aonde o tráfico impõe uma política donde el tráfico assistencialista impone una política e dessa forma ele y de esa forma conquista conquista, entre comillas, a legitimidade la perante a legitimidad população, ante la población,
a possibilidade posibilidad daquele lugar virar um de que aquel feudo lugar se é muito convierte grande. en un feudo es mucha. Ah, mas a polícia entra Pero la lá. policía Claro entra, que a sim. polícia entra A lá polícia e entra, entra em claro. qualquer lugar. Entra en cualquier lugar. Assim como a do Rio de Janeiro. Entra en Río de Janeiro. Mas talvez Pero ela tal tenha vez que fazer tenga que hacer guerra. tenga que hacer una guerra. E a guerra não é bom para Y ninguém. la guerra no es buena para nadie. A guerra tem bala perdida, La tem pessoas guerra que tiene morrem balas e não perdidas, sabem nem tiene por que muertos, morreram. Personas que mueren sin saber por qué. E a guerra, pessoal, Y la guerra, um policial, un policía ele está aqui na praça, na está frente, aquí en la plaza de enfrente. ele é chamado, Es llamado. vamos subir a Rocinha. Vamos a subir a la Rocinha. Então ele se traveste Entonces, de guerreiro, põe a Se roupa pone de el traje de guerra guerrero e vai. y va. E num determinado ponto num da momento, Rocinha, porque não é ponto, toda a Rocinha, nem todas as No favelas es que são solamente la Rocinha, tudo sino é todas las violento. favelas. Mas existe um núcleo, Existe un núcleo, existe uma existe célula ali dentro, una célula allí aonde dentro, você vai Donde vai usted encontrar uma situação va a bastante encontrar complexa. una situación muy compleja. Que eu diria que ali, Que eu diria naquele que ali, micro lugar, naquele você vai micro enfrentar lugar, uma situação Se de va a guerra. enfrentar una situación de guerra. Você vai dar tiro, vai tomar tiro, Van você a vai tirar, matar, vai va a morrer, tirar, van a morir. vai ver colegas morrerem. Van a ver Você que vai hay enfrentar compañeros armas muriendo. muito melhores que a Van a polícia ver que tem. tiene armas mucho mejores que la policía. E aí esses Y policiais ahí saem de los lá, policías salen de allí tiram a roupa Se e sacan vêm a aqui roupa para a praça e de vêm novo acá. cuidar das criancinhas. a la plaza para cuidar a los niños. Quem tem que ser este cidadão? ¿Qué es Que eso? cabeça tem que ter esse ¿Qué es? policial? La plaza tiene que tener eso, a los, Outra cuidar a los questão, ciudadanos. se o policial lá Si el dentro desse policía lugar, allá dentro de ese ele lugar matou, trocou tiro com mató, alguém, si intercambió ele tiros vai con alguien, responder va a para a responder justiça? por la justicia. Para a justiça de Para que la estado? justicia es el Estado. Para o Código Penal El Código Penal ou para o Código da Guerra? o el Código de la Guerra. Como que é? ¿Cómo es? Porque guerra, qual é o código, qual é a lei da guerra? ¿Cuál es el Código de la O Guerra? pouco que eu estudei de guerra, Lo o poco que princípio estudié da de guerra El é principio de la guerra es avançar, avanzar, neutralizar neutralizar e ocupar. y ocupar. Avançar, Avanzar, neutralizar neutralizar e ocupar. y ocupar. Um policial, se ele Um tem que polícia chegar lá, tem que ele vai chegar, ter que avançar Va a tener que avanzar. ou vai virar as costas e O vir embora. Se va a dar vueltas y se va a ir. Isto absolutamente não Isto quer dizer que o policial não se absolutamente exceda, que o policial não cometa atrocidades, Que el barbaridades. policía no cometa atrocidades, barbaridades. Eu cito esses exemplos para os senhores Pero ver cito sus ejemplos para que ustedes o que vean é viver lo ou que num es estado vivir en un estado onde tem dois estados. donde tiene dos, se Bom, tiene então dos estados. este foi um estudo que a gente Esto fez fue un estudio que hicimos. e aí criamos duas grandes alternativas. Tuvimos dos grandes alternativas. Bom dizer para vocês, durante esses Eu queria 8 dizer, meses que durante nós 8 ficamos meses debruçados, isso nós hicimos apanhamos muito, isso. muito. Porque Trabajamos nos demandavam resposta, Nos davam demandavam respostas. resposta. Vocês não fazem nada, vocês... Nos dicen Eu no digo, hacíamos, calma. que no hacíamos nada. Então, Entonces, para estas áreas para esas conflagradas, áreas, de peligro, estas áreas que esas têm áreas território que tienen dominado un pelo territorio crime, dominado por el delito, e essas áreas esas aonde áreas donde esse escudo de proteção escudo de proteção daquela área é feito por daquela armas de área, guerra, hecho a gente por las fez a armas, UPP. ahí se produjo, se instalaron las UPP, es E unidad para a parte urbanizada, para la parte organizada, usando a expressão para o outro Estado, para o outro Estado democrático, del Estado a gente democrático, criou la gente um creó regime de metas, un régimen de metas aonde estabeleceu donde se as estableció polícias las policías que atingissem que determinadas metas. alcanzaran a determinados hechos, a determinados. Claro que essas metas Pero foi esas combinada metas com fueron eles, arregladas con ellos. porque não adianta empurrar uma meta. No podemos A imponer meta una tem que meta. ser La meta tiene que ser Conversada, conversada, combinada e dar a arreglada, eles o mínimo de y dar possibilidade el mínimo de posibilidad de cumprir essa meta. de cumplir. Um diferencial. De Cumprindo diferenciar. a meta, Cumpliendo la meta, eles ganhavam um prêmio, ellos bônus. ganaban un premio, un bono. Moral da história, esses dois projetos, Esos basicamente, dos, temas, básicamente, trouxeram os índices de criminalidade, no geral, disminuyeron, los índices de para criminalidad níveis para alarmantemente baixos. alarmantemente bajos. O Rio de Janeiro Rio de tinha, Janeiro tenía em 2006, em 2006, 42 homicídios por 100 mil habitantes. homicidios
Nós entregamos Pero em outubro de en 16 octubre com del 19, tuvimos 19, que ainda é um que número muito alto. todavía es un número muy alto. Mas eu acho que Pero fica pienso claro que está claro que houve um que plano hubo un plan e houve uma execução de y um hubo plano ejecución de un plan. e que esse plano tinha Que ese vários plano atores, tenía varios actores, porque segurança pública pública não é polícia. no es policía. Segurança Seguridad pública pública é es um conjunto un de conjunto forças de fuerzas que produzem que cidadania. producen ciudadanía. Isto encerra o conceito de Esto cierra segurança el pública. concepto. Segurança pública, ela é pública parte da Es a parte polícia, de a la polícia policía é parte es da parte solução. de Ela la não é a solución, pero solução. no es la solución. Isto é um erro. Esto es un error. As pessoas dizem Las assim, personas bota um dicen, policial armado ponga aí que vai... un Não, policía ahí. No. porque um pai que Porque tem um um filho padre que doente tem um que hijo precisa de um enfermo, que remédio, necessita um um pai remédio, que vê um filho passar padre fome, ele está sujeito a tiene cometer un um hijo que crime. está teniendo hambre también sufre. Não será um policial com Não um seria um fuzil na polícia mão que vai impedir todo vai e qualquer impedir tipo de crime. Todo. Então a polícia Entonces, não la é policía tudo. no es todo. A segunda parte La do segunda plano, parte del plan, a polícia la policía entra, entra, mas antes de entrar, pero antes de entrar se fez todo um se hizo levantamento todo un relevamiento daquela villa, de aquella villa, um levantamento geopolítico, de social, geopolítico, econômico, social, económico, os horários que as pessoas se horários transmitem, que as pessoas crianças, se que muevem, horas vão para a escola, onde chicos, são as escolas, dónde son las como escuelas, que isso é feito. cómo es E chegamos à realizado el seguinte traslado. conclusão. Y se llega a la siguiente conclusión. A melhor hora de La mejor ocupar hora de ocupar é fazendo duas coisas. es haciendo Primeiro é varias cosas. avisando que Primero, vai ocupar. avisando que se va a ocupar. Porque, mas se você avisar, os bandidos vão Sí, embora. Não tem problema dice, que eles sí, vão no embora. importa si Meu los compromisso é bandidos com a se van. paz. Mi compromiso es Eu más. quero ocupar esse lugar quero sem ocupar esse derramar lugar. uma gota de sangue, Sin sem dar um derramar- tiro. Sin derramar É una gota isso de que eu sangre, quero. sin tirar un tiro. E em segundo Y en lugar, segundo lugar, vamos entrar vamos a domingo entrar un domingo às 4 da manhã. a las 4 de la mañana. E não segunda às 5, 6 da manhã, onde todo E- mundo está saindo. No a las 5 de la mañana, ¿sabes? Cuando todo el mundo E está nem yendo. domingo às 10 horas Y da ni manhã. un domingo, no, tampoco un domingo. Domingo a às las 8, 9 horas da Domingo manhã, às 8 a villa horas. tem que estar tomada, ocupada. ya tiene que estar tomada la villa. Quem vai ficar trabalhando lá ¿Quién va a dentro? quedar trabajando? ¿Quién se va a quedar trabajando allí? Primeiramente, você faz isso com forças especiais. Primero eso lo hacen con fuerzas Você entra com especiales. BOP, você entra, o próprio Exército Brasileiro Entra el nos primer ejército ajudou, brasileiro también, mas ele nos ajudou na nos tomada ayudó do território en la toma del territorio e a permanência y la ali. permanencia. Enquanto isso, Mientras eso, se preparava se policiais preparava na academia, na escola, policías en las, en de las polícia, academias, en las escuelas de policía, com iniciativas de polícia de con proximidade, iniciativas de policías, com polícias que sejam aptas a que fazer policías que vínculos sean dentro aptas da para favela. hacer vínculos E policiais y novos. policías jóvenes. Não quero ninguém da antiga, como a gente No diz. quiero a nadie del Ah, antiguo secretário, policía. mas você está discriminando o Usted está policial discriminando, antigo. me Não, decían. No, eu explico por yo voy a quê. explicar por qué. Porque o policial Porque el antigo, policía ele tem o antiguo vício tiene el vicio de usar um fuzil, de usar una ametralladora, porque ele a vida inteira Porque dele, a vida ele inteira ele viveu esse, foi viver esse trauma, esse essa trauma. paura. sí, ese miedo. Nós temos policiais Nós hoje que temos vê policiais estourar um saquinho de pipoca, ele já dá um tiro. Que se le hable y tiene miedo. Então nós temos que Entonces botar lá tenemos policiais novos. Que entrenar a policías Mas nós nuevos, não vamos jóvenes. jogar policiais novos na Não. guerra. Nosotros vamos a tener policías Quem jóvenes. vai nos dizer que o território Vamos a está decir que pronto el para receber territorio está policiais listo para novos recibir a los policías nuevos são as forças especiais. son las fuerzas especiales. Então as forças Las especiais iam fuerzas saindo especiales van a salir, e os policiais E los novos iam entrando. policías van a ir. O segundo e último ponto segundo fundamental ponto do fundamental programa. Del programa, A polícia la policía e o programa de UPP en el programa UPP nada mais é no es do que uma entrada más para que una devolver entrada o território para devolver lo que corresponde a quem é dono dele, a que quien são es os dueño de cidadãos. ellos, que son los ciudadanos.
Mas o segredo está Pero el secreto está em a polícia chegando e tomando o policía território, llegando y tomando el territorio, que as outras coisas venham que las otras para cosas atender aquela população. vienen aquí, van Que allá para chegue atender a la ali población, llegan ahí, e cheguem ali os requisitos da cidadania. que llegan ahí a los requisitos de la Que ciudadanía, chegue ali a água, a que luz, llegue agua, la luz, o esgoto, a las escola, cloacas, a creche, la guardería, que o Estado pague Estado a dívida que tem com que essas pague pessoas la há deuda que 50 tiene con anos. esas personas. Aí vão me dizer, secretário, mas isso é uma ilusão sua, isso é muito caro. Nosotros si hacemos No eso es muy una caro, nos ilusión van a decir, minha. no, Porque porque quem quien colocou todos esses colocó direitos todos na esos Constituição, derechos en la Constitución, e é uma Constituição E essa boa, Constituição moderna, buena, fundamentada moderna, nos direitos e fundamentada garantias en los derechos individuais, y garantías foram individuales, eles. Fueron ellos. Foram eles que hoje são presidente da Fueron República. hoy los que son presidentes de la República. Foram eles que hoje são ministro da Los que Segurança, son que ministros criaram de um ministério seguridad, para que 6 crearon un meses. ministerio. Foram os deputados, Foram foram os os prefeitos, deputados. são as mesmas pessoas que hoje muitas delas Las são mismas donas da personas. cidade e não conseguem fazer Y no o que consiguen eles hacer entendiam que lo tinham que que ellos fazer. entendían que había que hacer. Então aí mais uma vez, Entonces, más de una vez, se disserem que isso é um sonho, a gente tem que dizer se dice assim, que esto es un então, sueño, claro. então, senhor governante, Entonces, señores gobernantes, o senhor está chefiando um estado infrator. usted está gobernando un estado infractor. Há no mínimo que diminuir essa diferença. Que tiene que hacer es disminuir É claro esa que uma diferencia. villa jamais vai ser como Palermo, Una villa nunca va a ser Palermo. mas há que conversar e Pero hay dizer que com as pessoas. conversar y decirles, A polícia, la policía, quando nós entramos, cuando nosotros entramos eu tomei a liberdade de tomei chamar todos os secretários do a governo. tomé la decisión de llamar a todos los secretarios E disse a eles o y les seguinte, dije lo siguiente, o sucesso desse el programa éxito de este programa está muito mais na mão de vocês do que na está minha. mucho más en sus manos que en mis manos. Porque eu só estou Porque fazendo aqui, solo estoy haciendo aquí, é terminando com o discurso terminando cínico con el de discurso vocês, cínico de ustedes, que diziam, não que posso decían, botar uma creche lá porque o no voy a tráfico poder não poner deixa. una guardería allá. Não posso botar uma escola lá porque o narcotraficante não No, deixa. no voy a poder poner allá una escuela Então porque hay agora traficantes. Entonces, que a polícia ahora está lá, que vá la lá e policía faça. está allá, bueno, vaya y hágalo. Só que eles não fizeram Solo e que não ellos no lo fazem. hicieron. Então, quando eu Entonces, vejo aqui na Cuando Argentina vengo acá a la Argentina, algumas villas algunas villas veo e vejo o governo já fazendo algumas ações de governo haciendo cidadania algunas acciones de junto com ciudadanía, polícia, eu junto acho con la que isso, de policía. uma certa forma, não sei como isso está acontecendo, cierto que está haciendo algo, bueno, de cierta forma no mas sé, é um caminho. pero para mí es, E, na minha en opinião, mi opinión, os senhores, Ustedes, assim como no Rio de Janeiro, têm así que como en Río de fiscalizar Janeiro, isso. tienen que fiscalizarlo. Não sei se esta aqui é a atribuição. Estão levando lá para dentro a escola? Estão llevando levando a una água? escuela, están dando agua. Estão levando as coisas que prometeram Están para eles que iam llevando las levar? cosas que prometieron. Porque o Ministério Público Porque o foi Ministério junto Público conosco para dentro da favela. Vino junto con nosotros a trabajar Para fiscalizar para a ação da fiscalizar polícia, la acción de la policía, para receber alguma para reclamação recibir da algunos sociedade reclamos de la sociedad, e para ver se o Estado E para estava ver fazendo se o que o tinha que Estado fazer, estava o fazendo que o que ficou tinha que combinado hacer. de fazer lo que e não había foi feito. arreglado que iba a hacer. Para terminar, Para terminar, eu deixo a seguinte dejo mensagem que el talvez siguiente isso mensaje fixe melhor na cabeça de que para que vocês. ustedes se les fije mejor. Quem acabou com a Segunda Guerra Quien acabó Mundial con la Segunda Guerra Mundial foram as tropas aliadas fueron quando las tropas desembarcaram na aliadas Normandia. que se embarcaron en Normandía, Acabaram com a guerra. terminando con la guerra. Mas quem Pero fez da quien Europa hizo uma la potência Europa una potencia foi um plano Marshall, fue Marshall, feito por várias pessoas, coordenado Hechos por por várias várias pessoas, personas, com planos e con projetos de planos curto, progreso médio e a- longo de prazo. corto, medio y largo Não plazo. vejo outra No veo alternativa otra alternativa. para o Rio de Janeiro, Para especialmente, Río de Janeiro, especialmente, distensionar esse problema se ele que se solucionen los problemas. não terminar com essa questão de Estado. Eso E no os senhores está. talvez vejam em algum jornal que eu dei umas entrevistas, Estoy viendo en as algunos UPPs diarios, hoje passam Las trabalho e UPP dificuldades no Rio de Janeiro. tienen trabajos de dificultades en Río de Mas Janeiro. infelizmente as pessoas lá Pero, dizem isso, o UPP lamentablemente, deu errado. Estaban diciendo que la UPP A UPP não deu certo. no solucionó. O que não está funcionó. correto, mais uma Porque- vez, o que não está correto, não estão indo no El ponto. Estado no ayudó. O que deu errado é que o Rio de Janeiro faliu. Lo que de verdad pasó es que Río de O Janeiro que deu falló. errado é que o Rio de Janeiro quebrou.
Río O que Janeiro deu errado é que os governantes não conseguiram debelar uma crise, no pudieron solucionar una crisis. não conseguiram evitar a crise ou No sair dela. consiguieron evitar la crisis ni salir de ella. O Rio de Janeiro deve 40 bilhões de reais Río Janeiro debe 40 millones de reales de déficit previdenciário. de gastos de previdencia judicial. Os dados que Los datos nós produzimos de que nosotros criminalidade, isso também é hicimos, outra que coisa que talvez obtuvimos, ajude os senhores. Que, le voy a decir A ustedes polícia también, la hoje, a policía segurança hoy pública carioca, ela tem um instituto tiene un instituto formado por economistas, formado por estatísticos, economistas, sociólogos, estadísticos, aonde toda donde toda a informação la feita numa información delegacia, ela vai que se diretamente produce en para las lá. comisarías va directamente para allá. E vocês têm índices ustedes de tienen criminalidade eso, de un 40 índice delitos. de 40 delitos el índice de criminalidad. 24 horas por dia, 24 365 horas, dias por ano à 365 días disposição. por año a la disposición. Aonde aconteceram, que horas Donde aconteceram, que sucedió, rua que qué foi. sucedió. Você pode estudar o Usted fenômeno puede criminal estudiar el fenómeno criminal e racionalizar y a utilização da racionalizar polícia. la utilización de la policía. Então, pessoal, eu Entonces, deixo para vocês dejo assim, para ustedes, não há solução no de hay uma instituição só. Solución de una institución sola. A instituição, a solução está La solución em está planejar en el de planeamiento, planos de curto, de médio en e de longo en prazo. planos de corto, E, medio y largo sobretudo, plazo. Y sobre todo, integrado. integrados. Eu posso ter minha competência até Yo aqui, puedo tener mi competencia mas hasta aquí, obrigatoriamente, pero depois daqui, alguém después de tem que aquí, vir, alguien tiene que vir e fazer o tiene resto. que venir para hacer el resto. Eu garanto a vocês Eu que garantizo, quanto mais cidadania vocês Cuanto derem más para as ciudadanía pessoas, tengamos, menos polícia vocês vão menos precisar. policías vamos a necesitar. Muchas gracias.